febre, dor de cabeça, alergia, problemas no coração. A lista de doenças que atingem as pessoas é longa, chega a 2.500. Para quase todas, há um remédio. Mas você sabia que cada medicamento disponível na prateleira precisou antes ser testado em gente como você? Que não dá para garantir os efeitos de uma droga apenas com uso em animais? E que existem regras internacionais que definem padrões éticos e científicos para que esses testes não coloquem em risco a saúde do paciente? O Brasil ocupa hoje a 15ª posição no ranking mundial de participação em estudos clínicos. Temos a tecnologia necessária e cientistas qualificados para executar protocolos de pesquisa, mas ainda há um entrave: a burocracia, o tempo que se leva até o estudo ser autorizado. Garantir inovação e o desenvolvimento de novos medicamentos de forma ética, respeitando os direitos dos pacientes, é o maior desafio dos parlamentares que analisam o projeto que cria um marco legal para pesquisas com seres humanos no Brasil. E é o tema desta entrevista. Nós vamos conversar com Otávio Nunes, diretor da Interfarma, Associação da Indústria Farmacêutica que reúne laboratórios nacionais e internacionais que se dedicam à pesquisa, e com Jorge Venâncio, coordenador da CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, órgão público responsável pelo comando do Sistema de Controle Ético de Pesquisas no Brasil. Quando a gente fala nas pesquisas clínicas que são feitas no Brasil, do que a gente está falando? São 5.003 estudos, a grande maioria internacional. Qual é a dimensão desse sistema? Quantas pessoas estão envolvidas com isso? Otávio, por favor. Olha, os números, neste momento, não são exatamente são números importantes. Eles poderiam ser muito maiores. E essa é a grande discussão. Na verdade, quando se discute um projeto de lei, quando se discute com a CONEP, com o sistema de modo geral, o que está acontecendo hoje no Brasil, o que menos importa neste momento é a gente analisar os números de pesquisa no Brasil. Porque o que nós estamos discutindo não é exatamente uma revisão ética do sistema. Nós estamos discutindo uma revisão do sistema de modo geral. Ou seja, a estrutura, a capacidade de produzir, a capacidade de atrair novos investimentos para o Brasil, de trazer novas tecnologias, de trazer acesso para o paciente. Então, a discussão hoje de números, eu diria que pouco importa. O que, na verdade, a gente tem que discutir é como a gente vai transformar esse sistema para que ele efetivamente receba, atraia mais pesquisa para o Brasil. Mas e a dimensão que eu falo, talvez a respeito da qualidade, né? A gente tem pesquisas feitas no Brasil, como são feitas, né, em outros centros internacionais e seguindo os mesmos padrões éticos, os mesmos padrões de respeito aos pacientes das pesquisas. Qual é a dimensão desse controle ético de pesquisas no Brasil? Jorge Venâncio. Nós temos um sistema que é o chamado sistema CEP-CONEP, que é composto pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, daqui em Brasília, e tem mais de 700 comitês de ética espalhados nos hospitais, nas universidades, nas secretarias de saúde, em todas as instituições que fazem pesquisa no país, né? Esse é o sistema, e que é um sistema ligado ao Conselho Nacional de Saúde, que funciona em cima das resoluções que o Conselho Nacional de Saúde emite sobre essa questão há cerca de 20 anos. Foi fundado em 1996, durante a gestão do professor Jatene no Ministério. E o que o projeto muda em relação a esse atual sistema? Eu volto ao ponto inicial da nossa entrevista. Nós não estamos propondo, e quando eu digo nós, não estamos falando exclusivamente dos senadores e provavelmente depois os dos deputados. Nós estamos discutindo, debatendo uma mudança no sistema. E por que isso está acontecendo? Porque, na verdade, o sistema hoje, do jeito que está, não está funcionando, né? Eu diria até que a CONEP, com todo o esforço que vem fazendo, conseguiu, inclusive, melhorar os números, a gente reconhece isso, mas ainda são números insuficientes. Isso significa que deverá haver um esforço ainda maior, e aí eu não diria apenas um esforço da parte da CONEP, mas de todo mundo que está envolvido nisso, dos pesquisadores, da indústria farmacêutica, da CONEP, do CEP, da Anvisa, dos deputados e dos senadores, principalmente, que agora discutem o projeto. Na verdade, o que nós temos que pensar é como é que esse sistema pode andar mais rapidamente sem ferir a questão essencial desse debate, que é a questão ética. Em momento nenhum, especialmente da parte da indústria farmacêutica, e sempre há
um debate, uma discussão, uma polêmica em relação a isso, que a indústria farmacêutica pretende, com toda essa mudança, fazer uma alteração nas regras éticas do processo. E isso jamais se discutiu dentro da indústria farmacêutica. O que se discute é um sistema que preserve a ética, que preserve os direitos do paciente dentro de um sistema que é muito parecido com o sistema lá fora, que consegue fazer nos mesmos moldes com uma agilidade muito maior do que acontece hoje no Brasil. Então, por exemplo, hoje, um estudo para ser aprovado no Brasil demora quase um ano, ou um ano. Mas né? não todos os estudos, Nem né? A gente está todos, falando de estudos específicos, estudos mas internacionais. Mas na envolvam média esse é o tempo que demora. Né? Você vê, por exemplo, na Coreia, onde se aprova um estudo em um mês. Né? Como é que eles conseguem? Como é que os Estados Unidos conseguem? Como é que a França, a Europa, de modo geral, consegue fazer num prazo aceitável de 3 ou 4 meses e o Brasil demora um ano para fazer? Isso significa que o Brasil é mais ético do que os outros países? Não me parece que seja o caso. Não que o Brasil não seja ético. O problema é discutir se lá fora, para serem mais ágeis, eles são menos éticos. Não é essa a questão. Eu imagino que não. Jorge Venâncio. Eu diria o seguinte. Primeiro, não tem sentido, na minha opinião, nós discutirmos a situação atual com base em fatos de 2, 3 anos atrás. Né? Os prazos atuais são que a CONEP está emitindo pareceres em menos de 30 dias. Essa é a realidade. Mas quando a gente soma o prazo da CONEP ao prazo do Comitê de Ética e Pesquisa da instituição, como é que fica esse prazo no total? Essa questão do prazo do comitê local já está aprovada uma resolução pelo Conselho, acabando com a dupla tramitação. Está dependendo agora de nós acabarmos de fechar a resolução sobre a tipificação de risco, que vai especificar uma tramitação diferenciada de acordo com o grau de risco de cada projeto. Você pode explicar isso melhor? Seria o quê? O projeto que tem um risco maior ter uma tramitação mais cuidadosa e o projeto que tem um risco pequeno poder ter uma tramitação mais rápida, de 10 dias no comitê de ética, uma coisa assim. Não precisaria nem passar na plenária necessariamente, teria uma tramitação apenas através de um relator, por exemplo, que daria um parecer, só iria para a plenária se o relator solicitasse. Então, os prazos... já se reduziram substancialmente. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de estar com o professor José Carlos Nicolau, que é um dos principais pesquisadores do INCOR de São Paulo, na semana passada, e ele fez questão de registrar que os prazos da CONEP não tinham melhorado, que eles estavam o ideal, nas palavras dele, né? Que são prazos de padrão internacional, nas palavras dele. Portanto, não vejo sentido nós queremos fazer um salto no escuro no sistema, que é o que está sendo proposto, quando se quer acabar com a CONEP e colocar tudo para uma outra instituição que não tem nenhuma experiência nesse trabalho, que é a Anvisa, e não tem os meios materiais de pessoal, etc., também para fazer esse trabalho. Vamos só explicar, então, o que está acontecendo, né? O projeto, a regulamentação atual, né, do Conselho Nacional de Saúde já extingue a dupla tramitação. Os projetos eles precisavam ser aprovados por um comitê de ética em pesquisa e precisavam ser aprovados também pela CONEP e, eventualmente, também pela Anvisa, né? Você tinha tripla tramitação para você conseguir uma autorização. Não é separado em paralelo. Conosco. E o projeto estabelece que será apenas uma... Um comitê acreditado, no caso do risco elevado. Vão ter 2 tipos de comitê de ética. A CONEP vai passar a ser apenas uma instância recursal, certo? O comitê acreditado, que seria o comitê mais capacitado para analisar o risco maior, a análise seria exclusivamente dele. Esse é o que está aprovado no Conselho. E no que esse comitê seria diferente dos atuais comitês de ética em pesquisa que estão nas instituições? Vamos fazer uma seleção dos comitês que tiverem com melhor capacidade de análise, porque exatamente é o que a gente tem de procurar é minimizar o risco ao participante de pesquisa. Mas isso o projeto também prevê? Isso o projeto também prevê, nisso nós estamos de acordo. Não há problema nisso aí. O problema é onde é que fica a instância que coordena o sistema. Se vai se retirar do Conselho e colocar ela na Anvisa, que é um órgão sem experiência, já extremamente sobrecarregado e com uma dificuldade pessoal gigantesca. Eu participei de um debate, por exemplo, do jornal Valor Econômico, agora recentemente, que tinha um diretor da Anvisa que, nas palavras dele, ele disse o seguinte: a Anvisa tem mais atribuições legais do que a FDA norte-americana. E a FDA tem 14 mil funcionários, a Anvisa tem 2.200 e não é permitido novos concursos. Então, como que vai se colocar ainda mais 700 comitês
para a Anvisa apreciar, acompanhar, verificar como está funcionando. Não tem como isso funcionar. A gente vai continuar esse debate sobre essa alteração que o projeto está fazendo no atual sistema de controle ético, porque ele está deslocando a instância que é responsável nacionalmente pelo controle ético de pesquisas e mudando também o papel dela, né? Ela passa de subordinada ao Conselho Nacional de Saúde, ela passa à subordinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas isso vai ser no próximo bloco. Até daqui a pouquinho.